Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia. Quero agradecer o convite feito pelo canal. Hoje eu vou falar sobre o reconhecimento de pessoas e coisas no processo penal. Artigo 226 do CPP ao 228. Você não vai encontrar no YouTube um estudo de provas em espécies tão completo quanto aqui no Advogado Completo. A gente começou lá no 158, cadeia de custódia, depois 158A, B, C, D, E, que foi introduzido pelo pacote anticrime, falando justamente dos detalhes da cadeia de custódia. Aí vem todas as regras de perícia, depois interrogatório, confissão. No último vídeo eu falei sobre o ofendido, testemunhas. E agora a gente chega aqui no reconhecimento de pessoas e coisas, artigo 226. Eu quero fazer um pequeno prelúdio, pessoal, falando o seguinte: o reconhecimento de pessoas e coisas é um dos meios de provas mais sensíveis do processo penal. Ele é essencial para a apuração da autoria e da materialidade, obviamente, dos crimes, mas também representa uma das fases mais propensas a erro judicial, dada a fragilidade da memória humana e as influências psicológicas que pode distorcer as percepções. No Código de Processo Penal, à luz da doutrina e da jurisprudência e das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, o reconhecimento passou a ser visto com caráter de prova técnica e formalmente controlada. Eu vou explicar por que lá na frente. Cuja validade depende da observância estrita das garantias legais. Aury Lopes, eu estava lendo o livro dele, ele fala que o reconhecimento de pessoas ou coisas é uma prova irrepetível, pois a memória do observador se deteriora com o tempo e a percepção é irreversível. Uma vez contaminada a percepção, não há como refazê-la. Ele explica que a irregularidade formal do reconhecimento compromete não apenas sua credibilidade, mas também as provas derivadas daquele reconhecimento. É o fruto da árvore, envenenada. Torna o processo vulnerável à nulidade. O STJ, em decisões recentes de 2024, consolidou o entendimento de que o descumprimento do artigo 226 torna o reconhecimento inválido e inapto a fundamentar condenações, prisões preventivas ou qualquer ato judicial restrito de direitos. Assim, o reconhecimento, pessoal, só é legítimo quando conduzido com rigor técnico, imparcialidade e respeito ao estado de inocência, presunção de inocência. Vamos à análise do artigo 226, que abre esse capítulo de reconhecimento de pessoas e coisas. O 226 ele vai definir o procedimento legal e obrigatório para o reconhecimento pessoal, estabelecendo 4 etapas que são definidas em 4 incisos, divididas em 4 incisos, e um parágrafo único que orienta sobre as sessões em plenário. O inciso 1, ele faz uma descrição prévia da pessoa a ser reconhecida. Antes de qualquer contato visual com o suspeito, a pessoa chamada a reconhecer deve descrever suas características físicas. Antes dele fazer o reconhecimento, ele tem que chegar lá, falar a altura, cor da pele, cabelos, roupas, marcas, tatuagem, voz, gestos, tem um tique ou não tem. Esse passo inicial é fundamental para evitar que o reconhecedor seja influenciado por sugestões externas, garantindo que a identificação seja memória autêntica e não induzida. Vamos imaginar aqui uma vítima de roubo relata que o agressor tinha uma barba rala, boné preto e tatuagem no antebraço esquerdo, no antebraço esquerdo. Essa descrição é registrada antes de qualquer apresentação. E em um caso de estelionato, a vítima descreve um timbre de voz do suspeito e o sotaque
nordestino. Em crimes noturnos, a descrição pode incluir elementos como porte físico, andar manco ou jeito de falar. Ele tinha um jeito de falar que parecia de Porto Alegre, que também ajuda na individualização do suspeito. Essa etapa assegura a objetividade e ajuda o juiz a verificar se o reconhecimento é coerente com a lembrança inicial. Então, antes da pessoa ver os elementos lá que colocam um do lado do outro, com características semelhantes, ela tem que falar o que ela viu. Ó, ele é de pele branca, tem um sotaque lá da região do Rio Grande do Sul, ele é manco, tem uma voz meio rouca. Ele tem que dar essas características antes de ir para a identificação. Inciso 2. Alinhamento com pessoas semelhantes. É o que eu acabei de falar. Após a descrição, o suspeito deve ser colocado ao lado de outras pessoas semelhantes, com características fenotípicas próximas. O chamado alinhamento justificado. O que é fenotípicas? O cara é magro, vai colocar magros juntos. O cara é branco, vai colocar branco. O cara é negro, vai colocar negro juntos. O cara é japonês, coloca 5 japoneses lá, entendeu? Isso é o fenotipo. O cara é tatuado, coloca outros tatuados também. O objetivo é reduzir o risco de falso reconhecimento. Porque se a pessoa não tem certeza absoluta, não tem uma certeza concreta de quem é a pessoa, ela vai falar, é aquele, mas pode ser aquele, mas pode ser aquele. Aí já é inválido o reconhecimento, porque tem que ter certeza. Mesmo assim, pode ter dubiedade, tá? Em reconhecimento policial, o investigado é apresentado junto a 5 pessoas da mesma faixa etária, cor de pele e aparência física. Em casos virtuais, o CNJ recomenda que sejam mostradas fotografias ou vídeos de pessoas semelhantes, em formato padronizado, para não induzir a escolha. Aí você fala, poxa, coloca a pessoa semelhante para confundir a pessoa. Não, é justamente para a pessoa, para saber se a pessoa tem certeza quem é. Se o suspeito for um único negro entre as pessoas brancas, ou o único de uniforme, a violação direta ao artigo 226, inciso 2, tornando um ato inválido. Se o sujeito for negro e coloca 4 brancos, não está colocando pessoas semelhantes. Se ele é negro, tem que colocar pessoas negras ali também, justamente para cumprir o requisito do artigo 2 do 226. Essa exigência visa eliminar viés racial, social ou visual, frequentemente apontado pela doutrina como uma das causas mais graves de condenação injusta. Não preciso nem dar exemplo, né, pessoal? Isso aí já vocês subentendem, né? Subentende que existe esse viés racial. Você tem que colocar pessoas semelhantes ali. Não é só com negro, não, com estrangeiro. Entendeu? O cara da Venezuela, um chileno, a pessoa tem um pé atrás. Isso é ruim, né? Isso vai contra a Constituição. Tal. O artigo aqui já protege contra uma coisa prática que acontece na real. Entendeu? Sem demagogia, né? Aquela coisa do racismo estrutural. Precisa também ficar fazendo discurso. Já o artigo 226, inciso 3, fala proteção contra intimidade e influência. Se houver risco de intimidade ou constrangimento, o juiz ou autoridade deve garantir que o reconhecedor não veja a pessoa a ser reconhecida no momento da identificação, podendo ser usado um espelho unidirecional, vídeo ou ambiente separado. Essa medida protege a independência psicológica do ato. Então, as pessoas vão estar lá, naquela sala que tem um espelho, só que elas não vão conseguir ver quem estão vendo elas, justamente para ter uma independência psicológica do ato. Em crime de facção, a vítima reconhece o suspeito por meio de videoconferência, sem contato direto, evitando medo e represália. Em caso de violência doméstica, o juiz organiza o reconhecimento em sala isolada, com a vítima observando por tela de vídeo. Em situação em que o reconhecedor é policial infiltrado, o reconhecimento pode ocorrer sob sigilo, sem revelar sua identidade. Inciso 4. Lavratura do auto pormenorizado. O reconhecimento deve ser documentado em auto detalhado, contendo a descrição inicial feita pela vítima ou testemunha, as circunstâncias do ato, o número das pessoas alinhadas, as assinaturas da autoridade do reconhecedor e das duas testemunhas.
O escrivão anota todas as falas, o tempo de duração e as condições do local, iluminação, distância. O reconhecimento fotográfico, o auto deve registrar que o reconhecedor não foi informado sobre quem era o suspeito. A ausência do auto formal pode levar à nulidade da prova, conforme reiterado pela jurisprudência. O parágrafo único, pessoal, fala de uma exceção na fase de instrução e julgamento. Ele esclarece que as medidas de isolamento, como o impedimento do contato visual, não se aplica à fase de instrução, que é a fase probatória, ou julgamento em plenário, pois nesse momento o contato entre réu e reconhecedor é inevitável, estando sujeito ao controle do contraditório e ampla defesa. Na fase de instrução, o réu vai encontrar com o réu e o reconhecedor, a pessoa que foi reconhecida vai encontrar na fase de instrução. Só não encontra na fase de reconhecimento. Vamos dar um exemplo, que durante o julgamento no júri, a vítima reconhece o réu sentado no banco dos acusados. Mas o juiz orienta o conselho de sentença a avaliar esse reconhecimento com cautela, já que o contato visual é inevitável. Conceito geral e exemplo sintético. O reconhecimento pessoal é um ato que alguém que presenciou o crime identifica o suspeito entre outras pessoas semelhantes de modo formal e controlado. Uma vítima de assalto reconhece o autor em meio a outros 5 indivíduos de aparência similar, após ter descrito suas características iniciais. A observância estrita do artigo 226, pessoal, é indispensável. O descumprimento de qualquer uma das etapas torna o ato inválido e ineficaz como prova judicial. Então, a prova de reconhecimento de pessoas tem que seguir à risca o 226. O artigo 227 fala comunicação proibida antes do reconhecimento. O 227 proíbe qualquer comunicação ou troca de informação entre pessoas que farão o reconhecimento antes da realização. Essa regra busca impedir influências recíprocas, opiniões combinadas ou pressões externas ou combinações de ato. 2 vítimas de furto não podem conversar sobre o autor antes do reconhecimento formal. O delegado deve organizar o procedimento em separado. Cada reconhecedor é ouvido individualmente, sem saber o resultado do outro. Para evitar influência, se a imprensa ou um policial indicar à vítima um suspeito antes do reconhecimento, o ato torna-se irregular, pois viola a espontaneidade da memória. Se a vítima já fala que é fulano, o reconhecimento é inválido, porque a vítima já está induzindo as pessoas a pensar que é fulano, ciclano ou beltrano. Essa incomunicabilidade é essencial para ilustrar a imparcialidade do processo, para evitar o efeito contágio entre reconhecedores e protege a autenticidade da lembrança individual de cada pessoa. O artigo 228 fala reconhecimento de coisas. Ele estabelece que o reconhecimento de coisas, que a gente pode falar de objeto, veículos, armas, documentos ou bens materiais relacionados com o crime, aplicam-se subsidiária às mesmas regras do 226. Isso significa que o juiz deve exigir descrição prévia do objeto, alinhando entre itens semelhantes e lavratura do auto detalhado, assegurando transparência e fidelidade da prova material. Vamos lá imaginar. Segue as mesmas regras do 226. No reconhecimento de uma arma, a vítima deve antes descrevê-la. É um revólver 38, cabo de madeira escura, e depois vai apresentar para ele várias armas similares. Se ele tiver certeza, ele fala, é aquela, entendeu? Em crime de furto de celular, a vítima descreve o modelo e a capa. Em seguida, o policial exibe aparelhos parecidos para confirmar qual é o verdadeiro. Um veículo suspeito de envolvimento em atropelamento é apresentado ao lado de outros do mesmo modelo e cor, para garantir a objetividade da escolha. Assim, o reconhecimento de coisas segue idêntico cuidados técnicos aplicável às pessoas, evitando manipulações e garantindo a preservação da cadeia de custódia da prova. A terceira sessão do STJ, em decisões recentes, consolidou que o reconhecimento de pessoa ou fotográfico sem observância das formalidades do artigo 226 é inválido e não pode fundamentar condenação ou decretação de prisão preventiva. É jurisprudência, tá?
HC 730-321 do STJ, em 2025, anulou uma condenação por roubo em que o réu foi reconhecido apenas por fotografia isolada, sem alinhamento, sem inscrição prévia, ou seja, não cumprindo os requisitos do artigo 226. O tribunal destacou que a inobservância do artigo 226 do CPP contamina a prova e a torna imprestável. E em outro caso, o CNJ recomendou a gravação em vídeo dos atos de reconhecimento para permitir o controle posterior da legalidade e evitar nulidades. Fechando aqui o vídeo, pessoal, o reconhecimento de pessoas e coisas, disciplinada pelos artigos 226 e 228 do CPP, representa um dos instrumentos mais importantes, mas também mais delicados na prova penal. Sua correta execução exige rigor formal, imparcialidade, controle judicial, pois qualquer falha processual pode comprometer a confiabilidade da prova e violar direitos constitucionais do acusado. Fecho aqui o vídeo. Próximo vídeo a gente vai falar sobre... a gente fechou aqui o 226, a gente vai falar sobre acariação.